Oi, gente. Bom, tô falando baixinho aqui hoje porque eu tô num outro lugar. Tem uma pessoinha dormindo aqui do meu lado. Então, não quero acordar. Mas eu não poderia deixar de vir aqui falar com vocês, né? Ontem já não consegui entrar. A rotina tá mudando um pouco. Porque nem contei pra vocês, mas na quarta-feira, né? Na véspera do feriado, na semana passada, então. Oi, Cidelina, bom dia. Foi o último dia que eu dei a aula de manhã. Eu me desliguei lá do Senac, que era uma empresa que eu dava aula ainda, né, para o curso técnico de enfermagem. Sempre gostei muito de ser prof, né, de ajudar a formar novos profissionais. E ainda gosto. Mas eu tinha que fazer uma escolha. Oi, Cleusa. E eu fiz essa escolha, tomei essa decisão, né? Porque vocês sabem do projeto Hospital da Alma. E então nessa segunda-feira, eu comecei exclusivamente dentro do Hospital da Alma. E aquele lugar, gente, tem uma magia, assim, sabe? A Cleusa tá aqui, a Cleusa já foi lá, né, Cleusa? E, enfim, tô só contando pra vocês que a semana tá, graças a Deus, abençoada de compromissos. Mas eu ainda tô organizando essa nova rotina. Então, tem algumas mudanças aí acontecendo, por isso que às vezes vai chocar o horário, né? Mas a gente vai se ajudando, a gente vai se organizando e as coisas vão todas se encaixando. E o que eu quero falar para vocês hoje, né? Na segunda-feira a gente falou sobre a criança interior, sobre ter que ressignificar o nosso passado, a nossa história, para poder viver o nosso futuro, né? Para poder liberar o nosso futuro para a gente viver. E é por isso que tanta gente pode estar vivendo na ansiedade, né? Eu quero ir para o futuro, mas eu não consigo viver o futuro que eu sonho e eu fico nessa ansiedade. Por que eu fico nessa ansiedade? Por que eu não consigo realizar a vida que eu quero? Por que eu falo que eu vou fazer uma coisa e eu não consigo fazer? Oi, Bernadette. Por que eu me organizo, me programo? Por que eu estudo, leio livro e parece que eu não consigo sair do lugar? Eu já falei tantas vezes isso, numa determinada época da minha vida, porque eu não entendia o que estava faltando. Eu falava, gente, eu tenho capacidade, eu tenho potencial, eu tenho conhecimento, né? Por que eu não consigo alcançar determinadas coisas? E eu tava lá, e eu fazia a formação, e eu fazia a afirmação, e tinha palavras poderosas, e tinha isso, e tinha aquilo. Eu falava, gente, mas será que isso não funciona, né? E aí também tá porque que muita gente diz, né, que não adianta ir em coach, não adianta ir fazer curso, porque faz curso e não muda nada. E eu fui essa pessoa que durante muito tempo, né, fazia curso. Parecia que estava sempre faltando um curso, parecia que estava sempre faltando um pouco mais de bagagem. E daqui a pouco, gente, eu estava me sentindo obesa de conhecimento, né? Minha cabeça parece que estava desse tamanho e mesmo assim as coisas não tinham mudado. E aí eu consegui fazer ter esse entendimento, né? Que justamente não era porque faltava conhecimento,
não é porque faltava saber, faltava me libertar daquilo que estava me prendendo, né? Então vamos pensar que eu estivesse estudando, lembra da história do José do Egito lá na Bíblia, né? Que ele foi vendido, estava lá numa terra que não era dele, e ele estava preso, né? Ficou preso. E depois ele veio a ser rei do Egito. Eu fico pensando, o que passou pela cabeça dessa pessoa enquanto ele estava preso, que ele conseguiu realizar tudo que ele queria, mas sem imaginar como aconteceria, né? E aí eu fiquei pensando, onde que é que eu estava presa? Onde que eu estava presa? Por quê? Pensa nele lá, ele tinha poder e potencial para ser rei, mas ele estava preso. Mas ele depois conseguiu ser rei. Como que ele agiu estando preso? E aí eu comecei a pensar em quantas coisas nós estamos presos na nossa vida. Nós estamos na prisão da nossa mente. A nossa mente nos aprisiona. E é uma prisão invisível, né? Diferente de uma prisão física. Nós estamos presos aos nossos medos, nós estamos presos nas nossas preocupações, nós estamos presos, por exemplo, no medo do abandono, no medo da rejeição, no medo da crítica, da reprovação, né? E aí, embora essas prisões, essas grades aí sejam invisíveis, elas são tremendamente poderosas, porque elas estão instaladas dentro de nós. Uma prisão externa, né? Quando eu estou preso, acho que é Mandela que esteve preso, e ele fez muitas coisas boas mesmo no período que estava preso, e as pessoas perguntaram, mas como que você conseguiu fazer tudo isso, se sentir assim estando preso? E ele disse, o meu corpo estava preso, a minha mente não. Mas eu fico imaginando que o contrário, então, é tão verdadeiro. Muitos de nós estamos verdadeiramente livres fisicamente, né? A gente não está preso, mas a nossa mente nos prende. Nós estamos livres, mas nós estamos presos dentro de nós mesmos, né? E eu fiquei pensando, como então deve ser o meu comportamento dentro daquilo que me aprisiona? Pensando lá no comportamento tanto do José do Egito quanto do Mandela. Quando algo me prende, qual deve ser o meu comportamento, né? E aí eu comecei a olhar o que me prende, E aí a gente começa a ver quantas prisões a gente criou, né? Prisão em cada área da nossa vida. Por exemplo, uma das prisões que eu vivi, né? De me sentir dependente emocional das pessoas. O quanto é pesado, machuca, é dolorido quando a gente se sente dependente emocional das pessoas, porque a gente quer se sentir amado a qualquer custo, por qualquer pessoa, de qualquer jeito, porque dói demais não ser amado. Só que aí a gente travou aqui. A gente adoece nos relacionamentos e adoece os relacionamentos, né? Então, uma das prisões pode ser a dependência emocional. Eu não consigo ter relações saudáveis de amizade, né, de casamento, de parcerias de trabalho, no próprio emprego ou na empresa que você tem, porque existe uma dependência emocional, muito grande. Outra prisão que eu também identifiquei era a prisão de pertencimento, né? Eu queria pertencer, mas aí eu comecei há um tempo, né, lá para trás, hoje eu olho e consigo ver que isso é desde muito tempo, mas eu tinha medo de não pertencer, então eu
copiava as pessoas, eu me comparava demais, eu tinha uma ideia, tinha vontade de fazer, mas não fazia com medo da rejeição, né? Porque eu queria pertencer. Então, são inúmeras as prisões que nós criamos dentro da nossa mente e que vão minguando a nossa vida, e por isso a gente fica tão ansioso, tão ansiosa, porque eu quero sair dessa prisão. Quando você está preso num lugar, eu lembro de uma situação que eu fiquei presa dentro de um elevador, né? E quando eu estava lá dentro, o que você quer? Qualquer coisa que você mais quer? Sair de lá. Meu Deus do céu, eu tô presa aqui e agora? Como é que eu faço? Como é que vai ser? E aí começa a aumentar o nível de ansiedade, né? Preocupação de que quem que vai chegar, como é que vão tirar você dali, e demora. E 1 minuto dentro daquele lugar onde você se sente preso parece uma eternidade. Então, essa é a sensação de ansiedade em relação ao futuro, né? Nós queremos viver aquilo que nós sabemos que nós podemos viver, mas nós estamos presos às grades da nossa mente. E não tem como outra pessoa saber o que tem dentro da sua mente, o que tem dentro da minha mente, né? Não tem como, porque dentro da sua mente é só você que tá. É você que tá dentro da sua mente. E aí é que tá a grande questão, né, da autorresponsabilidade, inclusive. Como é que alguém vai me libertar de algo que só eu sei onde é? E aí vem lá, né, a expectativa, principalmente das mulheres. Oi, Carla. Oi, Diego. Bom dia. Principalmente das mulheres, né, de que vai chegar um príncipe encantado e vai tirar a princesa da torre, né? Que vai dar um beijo de amor verdadeiro e vai fazer a gente despertar de um sono profundo. Na nossa mente lúdica, a gente tem a esperança de que vai chegar um salvador da pátria, né? De que vai chegar alguém que vai falar uma coisa, que vai resolver tudo, que vai dar tudo certo. Esse alguém é você mesmo, não tem um outro alguém. Esse alguém é você, né? E a gente coloca muita expectativa daí nas outras pessoas e se frustra muito. E aí, quanto mais a gente se frustra, mais a gente engrossa as grades da nossa própria prisão. Então, a gente fica num ciclo vicioso de frustrações, aumenta as nossas crenças. Oi, Marisa, bom dia. Aumenta as nossas crenças de que a gente não tem capacidade, de que a gente não tem merecimento, tá lá obeso de conhecimento, cheio de bagagem, né, de experiência, de conhecimento mesmo, como eu já me vi muitas vezes. Mas e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou falar? Como é que eu saio daqui, né? E essa prisão, ela só vai aumentando, aumentando, e a ansiedade vai piorando, e a gente vai criando expectativas negativas de futuro daí, porque a gente olha para trás no retrovisor e só vê essas experiências, não consegue ser grato mais, vai diminuindo, vai começando a pensar esse negócio de gratidão é uma besteira, porque como é que eu vou agradecer por essa situação que estou me sentindo horrível? E a nossa mente vai sendo contaminada com esse tipo de pensamento. Como vocês já sabem, né, a gente já fez o desafio anterior que falava justamente disso, que é sobre, né, o poder que os nossos pensamentos têm, são sementes que a gente semeia dentro da nossa mente e elas vão brotando, e aí dá aquela sensação de que não tem jeito mais, de que a vida ficou sem sentido e que eu não tenho luz nenhuma no fim do túnel, porque tudo que eu já tentei aparentemente não deu certo, né? E a ansiedade vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Como eu tô co-criando através do meu pensamento negativo realidades negativas,
Então vão acontecer problemas financeiros, problemas de relacionamento, problema no trabalho, problema de desemprego, problema de doença, problema, enfim, né? E aí a sua mente vai falar, não falei? Verdade, estava certo. Aí, ó, você é uma iludida, você achou que a vida ia ser não sei o quê. Enfim, gente, entra num looping aí de maré negativa, né? E aí a gente vira prisioneiro cada vez mais, quase que inafiançável, né? Da nossa própria mentalidade. Mas é possível zerar tudo isso. É possível identificar tudo isso. É possível mapear tudo isso. É possível, sim, né? Se libertar das grades dessa prisão mental. Inclusive, se comportar de uma maneira completamente fora da curva dentro da prisão, né? Como José do Egito, como Mandela, como, enfim, tantas outras pessoas que nos são exemplos que justamente no momento mais terrível da vida, né, seja na área da saúde, na área dos relacionamentos, na área financeira, foi justamente quando a pessoa chegou ao pó da questão, né? Eu gosto muito de usar a analogia da fênix para isso, quando se queimou inteirinho, né? Quando acabou com tudo, de repente é justamente ali das cinzas que ressurgir é possível, né? Então, hoje a reflexão é justamente sobre isso. Qual é a prisão onde você está preso dentro da sua mente? Qual é o departamento que você se sente mais preso? Qual é o crime emocional, vamos pensar assim, né? Que está te condenando aí dentro da sua cabeça e que está impedindo você de viver a vida que você quer viver. Porque você só vai conseguir avançar para o teu futuro quando você pagar a fiança emocional desse passado que te prende e se libertar disso, né? Então, é justamente o que acontece com a maioria das pessoas e elas não conseguem perceber onde está esse bloqueio. A gente não consegue perceber sozinho, a gente precisa de ajuda, né? Eu tive uma sessão essa semana com uma pessoa que, né, já acompanho faz um tempo, né, de outros processos inclusive, e a gente chegou nessa conclusão que sozinho é muito difícil de a gente enxergar as nossas próprias dores, né? Porque a gente inclusive tem mecanismos de defesa para não falar, não tocar no assunto, para evitar a qualquer custo, né, mexer naquilo que mais dói. Mas é justamente aquilo que mais dói que precisa ser tratado primeiro, né? Então, quando a gente percebe que é isso justamente que está nos paralisando, nos sabotando em relação à vida que a gente merece viver, é justamente isso aí que a gente tem que reunir forças, coragem, suporte, apoio para libertar a gente dessa prisão, para libertar a gente, para a gente ser realmente livre, né, para viver a vida que a gente busca. E aí a ansiedade vai começar a diminuir. Por quê? Eu só tô ansiosa porque eu tô lá presa dentro do elevador, né, querendo ir pra praia, por exemplo, que era o meu caso, e eu não posso ir, a vida que eu quero viver tá lá fora e eu não posso viver porque eu tô presa aqui. E é isso que a gente sente no nosso interior quando a gente tá ansioso. Eu tô presa aqui nesse processo, nessa dor, nessa prisão dentro da minha mente. A vida que eu quero viver tá lá fora e eu não posso ir. Por que eu não posso ir? Porque eu mesma me prendi aqui dentro. Então, hoje é dia de você tomar consciência de qual é essa prisão aí na sua vida. Quanto mais você se liberta das suas, né, crenças limitadoras aí, dos seus sabotadores emocionais, mais você vai ter liberdade para ser quem você realmente é. Mais você vai ter liberdade para viver a vida que você está buscando. Mais você vai ter coragem de enfrentar o medo da rejeição, o medo da reprovação,
o medo do, e se não der certo, né? Por quê? Porque vai dar certo. Talvez não vai dar na primeira tentativa, do primeiro jeito que você pensou, mas quando você é uma pessoa livre, você não vai pensar que só tem uma ou duas opções. Na verdade, se você é livre, você tem todas as opções à sua escolha. São as nossas prisões mentais que nos limitam, né? Então, se eu tenho uma prisão mental na área financeira, por exemplo, o que limita as minhas escolhas de onde eu moro, de, né, como eu me visto, do que eu como, enfim, é a minha prisão emocional na área financeira. É aí que eu preciso me libertar. Se eu penso que eu vou ficar sozinha, se eu me posicionar dentro de um relacionamento que está me machucando, que está me magoando, é a minha prisão emocional de dependência que está fazendo com que eu me acomode ao invés de me posicionar, porque eu tenho medo. A minha prisão é estar presa a uma dependência emocional. Então, a gente precisa ir identificando nos nossos comportamentos quais são as nossas prisões e ir nos libertando de cada uma delas, né, para que a gente saia, né, para que a gente tenha essa liberdade de viver a vida que a gente tanto sonhou. Então, hoje você vai ser o seu próprio advogado emocional e você vai olhar quais são as suas causas, né, quais são as suas prisões, as suas condenações a prisões emocionais, para que você possa identificar, meu Deus, é verdade, estou presa aqui, estou presa aqui, estou presa aqui. Às vezes vai ser difícil você fazer isso, né? Para mim, às vezes é difícil, dependendo do nível da área, das minhas prisões, porque nós continuamos a identificar prisões o resto da vida, porque não são poucas, são muitas, né? Então, um indivíduo, uma pessoa realmente livre, é uma pessoa que já evoluiu muito. Então, a gente precisa continuar em processo sempre, né? Mas na Bíblia diz que é pra gente ser livre, que Deus nos fez para a liberdade. Então, e também, quanto mais a gente tem uma conexão espiritual, mais a gente vai tendo clareza daquilo que está nos prendendo, né? Eu acho que todos nós sabemos, Érica, só não tomamos atitudes. Pois é, a gente não consegue tomar atitude quando o sentimento que a gente tem é de prisioneiro, né? Então, se você mesmo é quem está se condenando, você não acha nem que você merece sair dessa prisão. Agora, uma pessoa que está presa, mas ela sabe que ela foi feita para a liberdade, mesmo que ela esteja presa, ela não é um prisioneiro. A diferença está aí. Estar preso e ser prisioneiro são coisas completamente diferentes. Eu posso estar presa em algum lugar, mas eu não sou prisioneira, então eu vou sair dali. Se eu sou prisioneira, eu saio desse... já viram, né, acontecer isso? A pessoa é prisioneira, ele comete um crime, ele paga fiança, daqui a pouco ele está preso de novo. Ele comete um crime, ele é preso, ele cumpre a pena, é colocado em liberdade, comete outro crime e ele é preso de novo. Por quê? Porque essa pessoa, ela não estava presa, ela é presa. Na essência dela, né, ela está se condenando. Daí a gente olha para o cenário, por exemplo, das cadeias, né, do quanto de gente presa mesmo, fisicamente falando, e a gente pensa, nossa, na raiz da emoção, será que essas pessoas não são pessoas que se condenam emocionalmente por N fatores e elas dão um jeito de cumprir fisicamente, né, essa sentença de ser preso, de estar preso e ser preso, né? Então, quando nós estamos numa prisão, é uma coisa. Eu tô presa aqui nesse elevador, gente, mas eu não vou montar um acampamento dentro do elevador, não vou me arrumar um jeito de morar dentro do elevador. Eu não sou uma pessoa presa, eu estava presa. Então, às vezes, o que a gente faz é se acomodar dentro da própria prisão e começar a achar que aquilo tá bom. Pensa um bandido e fala assim, não, fica aqui mesmo, porque aqui tem comida, aqui lavo minha roupa, aqui, né, tô segura, ninguém me mata aqui dentro, então agora eu vou ficar aqui. Eu imagino que deve ter muita gente que pensa isso lá na prisão, como eu sei que tem muita gente que está
dentro das suas prisões emocionais. Ah, eu sou dependente emocional, mas ele é bom comigo, isso aqui, entendeu? Então, a prisão muitas vezes parece ser algo confortável, inclusive. Esse é o perigo, porque a gente começa a encontrar motivos para ser bom estar preso. Mas lá no fundo, a gente vai morrer de ansiedade, porque a gente não foi feito para estar preso. Fez sentido para vocês, gente? Se fez sentido para vocês, eu já vou salvar essa live agora aqui e eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu preciso que vocês me ajudem a entender qual que é o tipo de conteúdo que mais faz sentido para vocês aqui, para eu ficar trazendo sempre mais coisas que vão ajudar vocês de verdade. Então, comenta aqui nessa live, por favor, né, nos comentários, quando eu deixar ela salva ali no IGTV, o que mais fez sentido para vocês na live de hoje. Já já ela vai ficar salva ali. Eu quero muito receber o feedback de vocês. Então, numa frase, numa palavra, deixa para mim, por favor, essa informação, né, do que mais fez sentido, porque é muito importante para mim. Eu já agradeço antecipadamente vocês por essa ajuda, por esse feedback, tá? E se libertem das prisões que prendem vocês, tá? Não tem nenhuma prisão externa. Essas prisões, elas são internas e elas se transformam, né? Se configuram em prisões externas para que a gente possa tomar consciência do quão preso nós estamos, né? Mas primeiro, toda prisão física foi em primeira instância uma prisão emocional, uma prisão mental, tá bom? Deus abençoe vocês, muita saúde, muita felicidade, muita liberdade e a gente se fala amanhã, tá bom? Beijo.